Oi, esse é o Elas Sim, a potência da mulher na TV. Esse é um programa da TV Zumbi, com exibição em parceria com o canal universitário. Eu sou Jéssica Marcelo e vou te acompanhar hoje para a gente falar sobre um tema muito especial: diálogos corporais. E para esse tema nós vamos receber Sol Ferreira. Oi, Sol! Oi, tudo bem? Tudo ótimo! E agora melhor ainda, porque eu vou receber essa multiartista para falar sobre esse tema um tanto quanto capcioso, né? Diálogos corporais. Aonde está o limite do nosso corpo? Vamos descobrir ao longo dessa nossa conversa. Bom, Sol, nascida na zona norte de São Paulo e morando na cidade de Guarulhos, que é, para quem não tá ciente, é aqui nosso grudinho, né? É a grande São Paulo, então tá sempre aqui por perto. Fala para mim, a arte, onde é que ela entrou na sua vida? E qual foi o ponto que você falou assim, não tem jeito, eu vou ser artista mesmo? Ai, então, eu acho que desde criança, porque já vem nessa coisa ancestral, meus pais se conheceram numa escola de samba. Pronto. Meu pai era ritmista, minha mãe, naquele termo antigo, era cabrocha, né? Hoje passista. Uhum. Então, a arte já faz parte de mim, com certeza. E desde criança, sempre direcionada para a movimentação do corpo. Então, eu coloco muito, né, que eu trago na minha ancestralidade Oxum, Senhora da Dança. Então, eu sou apaixonada pelas habilidades corporais. Já tá aqui toda produzida no ouro, do jeito que eu gosto, bem basiquinha do meu jeito. Bom, é a Solange Ferreira, mas também conhecida como Sol, e eu gosto disso, porque Sol é nascido para brilhar. Não é mesmo? Foi um carinho muito grande que eu recebi. Eu dei aula também para crianças, né? Ai. Então, Tia Sol ficou no meu coração. Eu falei, olha, eu vou assumir o Sol. Pronto. E assim, eu acho que tem tudo a ver com você. Você é uma pessoa que, querendo ou não, antes mesmo da palavra, já tá brilhando. Então, combinou, casou perfeitinho. Então, dizem que os olhos das crianças veem além do que das palavras. Então, elas disseram a verdade. Bom, artista e pesquisadora, me conta essa outra vertente dessa multimulher. Então, sempre fui muito curiosa, né? E quebrando estereótipos mesmo, né? O pessoal coloca muito a arte, de uma forma geral, no lugar de, todo mundo faz isso. O dom, sim, nós temos, mas nós temos também que buscar possibilidade de sempre estar melhorando. Sim. Então, como super curiosa, eu já, a partir dos 7 anos de idade, já entrei numa academia, fui buscar um aperfeiçoamento, dança, e colocar mesmo que nós temos, sim, como a nossa herança na parte artística como um todo, mas essa parte artística também ela tem uma elaboração, ela tem uma parte cognitiva, né? Sim. Tem um pensamento, né? Saindo daquele lugar de objetificação. Como nós, né? Como uma mulher negra, eu me coloco nesse lugar. Sim. Né? Então, o nosso corpo está para além do objeto. Está para além do objeto. Temos subjetividade aí. Claro, e eu acho que o corpo ele tá para nos servir antes do deleite do próximo, né? Então é muito importante saber todo esse lugar e estar muito consciente do seu corpo, porque trabalhar realmente com o movimento, trabalhar com o corpo é uma construção do imaginário do alheio, né? Com certeza, com certeza. Ok, mulher, artista, pesquisadora, eu tô adorando, gente, porque eu gosto de mulheres múltiplas. Eu acho que é a verdadeira expressão de quem nós somos. Precisamos, exato. Nós somos múltiplas. Nós não cabemos em caixinha, nós somos todas. Exatamente, exatamente. Bom, uma mulher que começa claro, com uma ancestralidade, com uma bagagem que fala do ritmo, aí do pai que era músico, e fala da malemolência da mãe, mas começou no balé clássico. Me conta direito. Sim, exatamente. Paixão pela dança como um todo, né? Mas nunca me distanciei das nossas raízes, né? O samba sempre esteve presente. Uhum. E no momento, na época, o que se tinha para formalizar um estudo de dança era o balé clássico, né? Então, o balé clássico ele faz parte da minha formação. Sou formada no balé clássico, mas entre balé clássico entrou o jazz, entrou a capoeira, entrou o atletismo, tudo que está relacionado ao corpo, né? Então, o balé clássico ele veio me ajudar, apesar de ser uma cultura eurocêntrica e colocada naquele momento para um corpo que não seria o meu.
né? Então, para mim foi muito interessante no sentido de e desafiador também romper essas barreiras. Eu acho que quando a gente fala de que limites está o corpo não tem limites, né? Então, os lugares que nos impõem ou que colocam, né, essas barreiras geográficas e sociais também sempre estiveram presentes. Mas eu levei o incentivo da família, né? Então, na semana, duas vezes por semana ali no balé clássico, mas todo final de semana, sábado e domingo, samba rock, família reunida. E aquela celebração à vida, né? Então, acredito que todas as formas de manifestações são bem-vindas. E quem coloca os limites exatamente de superioridade, inferioridade, é a sociedade como um todo. Né? Mas nós temos a liberdade de praticar. Eu falo assim, chama atenção pensar no balé clássico há tanto tempo atrás, quando foi a sua formação, porque hoje a gente vê o balé clássico sendo muito mais intermeado por corpos que parecem com os nossos, né? A partir ali de Ingrid Silva, né? Que traz essa novidade, entre aspas, que é o corpo negro no balé clássico, nas peças de balé que eram antigamente vistas aí, Lago dos Cisnes, vamos montar sob essa perspectiva do corpo negro, essa cultura que realmente é uma cultura eurocêntrica, mas que o corpo cabe em todo lugar. Exato. E o limite do corpo talvez seja o limite da criatividade. Da criatividade, né? Exato. Mas eu fico pensando, há anos atrás, quando foi o seu momento de formação, o quão única você não era. Porque hoje em dia, apesar de ser muito mais comum, ainda não é comum, já chama atenção. Já chama atenção. Imagino eu que há tempos atrás... Sim, exatamente. E por incrível que pareça, você colocando isso, eu comecei a buscar aqui, né? Porque assim... Eu tive a formação do balé clássico, não tinha nenhuma referência. E a referência de bailarina negra, eu fui ter quando eu entrei na dança, quando eu me conectei com a dança afro, Mercedes Batista. Sim. Né? Uma bailarina negra do Teatro Municipal, que também teve seus percalços. Então, assim, eu passei sem ter um espelhamento. Né? Importante, hein? Quem está em casa, se não conhece... Por favor, vai atrás, porque é realmente uma grande personagem na história da população negra. É uma menina, né? Assim, desbravou certos lugares. E por momentos bem anteriores, né? Bem primordiais. Mas era essa questão de realmente ser a única, incomodava muito, né? Incomoda ainda. Estamos caminhando. Mas tem questões aí que elas acabam sendo remanescentes, né? Porque na minha formação, meu corpo não era um corpo adequado. Era um corpo estranho. Né? Então, na puberdade... a gente ganha curvas. Essas curvas eram consideradas... ganha problema. Vem o combo, né? Então, foi foi na adolescência mesmo, nesse período da puberdade, que eu direcionei também minhas atividades para o atletismo, em busca de um espelhamento, pessoas como eu, para que meu corpo não fosse um corpo aleijado, que era o que se falava na época, né? Então, hoje a gente entende essas microagressões. Sim. Né? Nós somos os frutos, né, de muitas dessas microagressões e a gente está aí até hoje tentando ressignificar. E se entender como uma mulher negra, bonita, bela e merecedora de amor. Exatamente. Porque nós não somos objetos, nós somos muito merecedoras de amor. Né? Exatamente. Principalmente o nosso próprio. E a primeira coisa que a gente tem que mudar é essa cabeça, né? Com certeza. Aí tá, você foi pro atletismo. Então, corpos iguais.Sim, corpos musculosos, curvas, melanina, ali. Isso, porque o atletismo é tradicionalmente uma prática esportiva onde as pessoas negras se encontram, né? Exato. Elas estão lá. Então, e como é que foi essa experiência do atletismo? Então, nessa experiência do atletismo foi nessa fase dos 14 até os 17 anos, né? Então foi muito interessante, foi minha fase de, eu quero ir para as Olimpíadas. E aí realmente eu me encontrei com a educação física. Né? Na verdade, eu queria ter feito a formação em dança, mas na época a faculdade de dança era muito distante, só tinha em Salvador.
E aí optei pela educação física para continuar com a atividade física, né? Mas esse convívio com o atletismo, aí chegou a capoeira, chegou a dança afro, e foi o que realmente me fez seguir na parte, quando eu falo na parte nossa da corporeidade negra, porque realmente eu me encontrei. Então, a minha primeira aula de dança afro foi um reencontro, parecia que eu estava assim, revivendo. Reencontro. E que me abriu portas para minha carreira internacional. Porque se fosse única e exclusivamente pelo balé clássico, a única referência que eu teria seria o balé de Cuba, onde tinham bailarinos negros, né? E mesmo na época, com dificuldade de conexão, de comunicação, uma grande referência também foi a Companhia Alvin Ailey. Então, quando eu comecei, eu fiz um teste para participar de um musical fora do Brasil. Sim. Aqui nós não tínhamos tradição de musical, estou falando da década de 80 e foi 89. Eu sou super fã de musicais, hein? Adoro. E pra gente era uma coisa assim, muito distante, né? Então, uma companhia de Franco Fontana, eles trouxe uma montagem do espetáculo brasileiro, também baseado também na estrutura que a própria Mercedes Batista, né, ela trouxe para nós. E aí eu fui para o Canadá, fiz uma audição, participei. Exatamente o diferencial de conseguir estar nessa companhia foi, vamos colocar, essa versatilidade, né? Então, sim, apesar de estar trabalhando com o corpo, então eu tinha formação no clássico, eu tinha capoeira, eu tinha dança afro, isso. Um corpo que estava adaptado à explosão. À explosão, tinha força, várias experiências, e aí fui para o Canadá, fiquei uns 7 meses no Canadá, e aí fui para os Estados Unidos. Fiz Broadway, fiz todo aquele roteiro, que era aquele roteiro dos sonhos, se consagrar, né, como artista. Tive a oportunidade de fazer aula com Alvin Ailey, então era um sonho, né? Uma sala assim, repleta de corpos pretos, lindos, maravilhosos, expressando liberdade, expressando histórias potentes impressas no próprio corpo. Então foi realmente um momento de consagração. Nossa, que incrível! Gente, essas experiências que enchem a gente de alegria, né? É triste pensar que a gente precisa ir longe para que o nosso corpo seja valorizado, mas, por outro lado, a experiência de estar longe dos seus, numa estrutura completamente nova, numa cultura completamente nova, também é uma experiência que não tem como você quantificar, você dá preço para isso. É uma coisa que é de outro, né, realmente de outro universo, né? Você cria uma outra realidade, você cria outra cultura, né? Agora você tem uma bagagem que é diferente daquela que veio da sua casa. É muito bom. Bacana. Tá, aí foi para os Estados Unidos, foi para o Canadá, foi para os Estados Unidos. Isso. Fez Broadway. Meu Deus do céu, não acredito que eu tô dividindo a bancada com essa maravilha. Ela fez Broadway. Gente, eu sou muito fã de musical, por isso assim, eu tô apaixonada com essa história. Ok, e aí depois? Sim, e aí com essa responsabilidade, né? Na verdade, esse choque, né? Porque você vai lá para fora, você vê o quanto a nossa cultura ela é valorizada nesse sentido de romper esses estereótipos. O Brasil é só terra do samba, do futebol, e aquela coisa toda. Então, essa valorização no Museu de Nova York, eu tive acesso a questões históricas que aqui, para nós... Você não tinha tido. E aí, realmente, pela minha curiosidade... Adoro. Fui lá mergulhando, investigando. E aí veio a responsabilidade de compartilhar isso, né? Então, aquela vontade mesmo de voltar aqui para o Brasil. E não era uma coisa nova, mas sim me sentindo responsável por uma forma, uma releitura, outros caminhos de transmitir o nosso conhecimento, né? Não só pela visão eurocêntrica do que é superior, de produtividade, o que é inferior, mas entender que nossos corpos contam histórias por si só. Daí vieram os diálogos corporais, né? Antes de tudo, tem um movimento, né? Pronto! Então agora vocês já entenderam sobre o que se trata, diálogos corporais. Os corpos que contam histórias. E isso é muito bonito, né? Entender que existe uma outra perspectiva, que não é porque nós fomos criados dentro do eurocentrismo, porque eu também fui, né? Que nós não podemos olhar para o mundo por outra ótica. É muito bonito.
É muito bonito. É simplesmente uma das expressões de arte mais bonitas que podem, inclusive, trazer as pessoas às lágrimas, porque a gente começa a ver aquele corpo em movimento e a gente se olha por outra ótica, por outra perspectiva. Isso é, assim, a mais pura expressão de arte. Profundo, Tô, né? assim, apaixonada. E o que é bacana é exatamente romper essa barreira de você ter que ter uma estética definida para isso. Então, as pessoas, né, quando você entra numa oficina de dança, no workshop, a primeira coisa as pessoas já vêm justificar, olha, eu não danço, olha, você vai ter dificuldade. Falei, mas é isso mesmo que eu quero, porque a gente dança o tempo inteiro. Né? Acordando, você já tem um movimento, você dança o tempo inteiro. O que não tem ali te acompanhando é uma trilha. Mas o tempo, qualquer movimento, ele se torna a dança. E a gente desenvolve também a própria percepção, né? A gente se reconhece os nossos movimentos, reconhece a nossa flexibilidade, a extensão. Eu acho que dança é um exercício completo, né? Porque nos traz essa noção da matemática, do ritmo e dessa expressão do corpo que é arte. Arte lindo o demais. Tempo todo. Ok, essa moça volta para o Brasil com essa missão, porque agora você tinha que trazer toda a perspectiva de conhecimento, de letramento e da perspectiva nova pelos corpos negros, americanos, canadenses e de todos os outros lugares que você encontrou, e tinha que fazer essa releitura para o povo brasileiro. Quais as ferramentas que a Sol encontra para conectar com o povo do Brasil na sua volta? Então, apesar de falar nesse trabalho com a dança, eu faço exatamente uma linha transversal, né? Como você colocou, a matemática, a história. Então, mesmo ancorado em fatos históricos, porque eu acho que o que é mais desafiador para nós, né, é a nossa população se afastar do nosso legado, né? E ter essa deturpação também. Então, através de vários caminhos, de certa forma, o que aconteceu? Eu entendi que quem pratica o samba pode praticar capoeira, pode praticar. Então, unificar, como já era unificado isso, né? E eu tento naturalizar da forma mais simples possível, trazendo experiências do dia a dia, experiências do cotidiano, e a partir do momento que quem está aberto, eu vou conseguindo aprofundar essas camadas. Então, assim, não é uma dança específica para um determinado público, mas que quem estiver aberto e poroso para receber, nesse sentido, vai receber de uma forma... Eu não coloco nomes técnicos, eu coloco situações, a gente coloca assim como se fosse uma simbologia dos movimentos, né? Que história você está contando, mas você não precisa justificar esse movimento. Então, brincar com o vento, todo mundo brinca. Brincar com a água, todo mundo brinca. Trazendo esses elementos de uma forma que, olha, eles sempre estiveram entre nós. O processo foi esse com que houvesse um afastamento e uma tentativa de apagamento. Um apagamento, verdade. Nós sobrevivemos, né? Apesar de tudo. Então, tem pessoas, o samba é só isso. Não, o samba... Então, e aí eu tive um encontro muito grande com a população estrangeira, né? Então, aí veio também a responsabilidade de, não, porque é gringo, vamos aprender assim, não. Vamos aprender a nossa história, vamos aprender direitinho. Então, devagarzinho, entendendo porque... Então, partindo da questão do samba, né? Como a história do samba, quais os caminhos, quais são os tipos de samba, corporalmente falando, né? Esse gênero que nos representa para além da festa, para além do batuque, que é muito importante. Também. Mas qual a reflexão que eu posso ter a partir disso? A presença feminina, né? Então, são questões que elas vão se alastrando, e as pessoas vão se envolvendo, e é muito interessante como eu percebo assim, o choque das pessoas que de determinada forma ou aprenderam de uma forma que foi sendo reproduzida, e quando elas se deparam com uma outra realidade, essa possibilidade de várias realidades. Ok. Várias realidades. Sua alma é de carnaval e o seu corpo é igual? Total. Tá tudo aqui. Ok. Então conta pra mim a relação de Solange Ferreira e o carnaval.
contando da história dos meus pais, né? Mas foi muito bacana, porque quando eu cheguei, eu voltei da temporada do exterior, eu voltei lesionada, né? Então eu tinha que voltar. Aí o médico falou assim: olha, ou você encerra a sua carreira, ou você encerra a temporada. Então eu resolvi encerrar a temporada. E eu voltei, cheguei aqui no Brasil, foi na época, foi janeiro, e eu estava na fila de um banco, e a Glorinha, que é a Miss Simpatia, faz parte da corte aqui do Carnaval de São Paulo, ela perguntou se eu gostaria de participar do concurso Rainha do Carnaval. E assim, eu tinha acabado de chegar, tava totalmente... Eu falei, eu vou, gosto muito de topar as coisas, eu vou. E aí me inscrevi no concurso, e na época era um outro processo, um outro procedimento. Aí, com 10 dias que eu tinha chegado aqui no Brasil, eu fui participar do concurso e entrei na corte como princesa do Carnaval. Uau! Olha, eu entendo. Olhando você aqui hoje, tá? Eu entendo porque que você chegou 10 dias e... o que eu ganhei? Eu sou a princesa do Carnaval, gente, com licença. Me divertindo, depois eu fui entender onde eu tinha, né? Primeiro, meu Deus, né? Primeiro eu cheguei, peguei meu trono, depois eu fui entender. Vamos desvendar aqui, né? E aí foi isso. Então, eu fui princesa do Carnaval em 93. E aí, apesar dos meus pais serem de uma escola de samba do Camisa, eu sou da Vai Vai, tem toda uma história. E também, para o Carnaval, eu tentei trazer essa bagagem, essa experiência que eu tive lá fora. Né? Então, a partir daí não parei. Aí fui convidada para fui rainha de bateria da Vai Vai por 7 anos. Aí assumi a ala coreografada, a ala de passista, trazendo essa formação da autoestima, do cuidado com as mulheres negras, né? Muito bem. Né? Nós estamos agradeço, aqui para além disso. E aí comecei a coreografar várias companhias, shows para o exterior também, mas sempre com essa função. Então, vários workshops, várias preparações nas escolas de samba, como um todo, né? Eu falo, eu sou do samba como um todo, nós temos a escola de coração, mas trabalhamos também nesse coletivo, né? Tentando manter esse aquilombamento vivo. Muito bem. E aí, nessa história do manter o coletivo, manter o aquilombamento, eis que surge Companhia Tribo? Isso, a Tribo tem esse dentro. Ela veio antes, né? A Tribo, ela veio antes de eu ir da minha carreira internacional. Um grupo de amigos, nós fazíamos aula, naquela questão da adolescência, saía para dançar. E tinha o Bar Avenida, então chegava um momento assim, que nós começávamos a dançar livremente na pista, mas a galera começava a acompanhar. Então tinha uma galera toda acompanhando nossos passos. E aí surgiu a Tribo, né? Então, com essa vertente da dança afro, das danças afro-caribenhas. Aí nós trabalhamos no Bourbon Street, com as noites latinas, fizemos vários eventos, mas tinha esse intuito mesmo de reunião de amigos para pesquisar sobre as nossas raízes, nossas histórias. E a Tribo está presente até hoje, né? Eu brinco que são várias gerações. Passaram Marcelo Midambi, passou Irineu, pessoas que são referências também da dança afro, da corporeidade negra. E aí eu assumo a Tribo há pelo menos uns 20 anos. Pouquinho tempo. Pouquinha coisa. E a gente brinca, né, que essa questão da tribo, seu evento, a tribo está em todos os lugares. Né? Então, aí vem aquela coisa também de romper esses limites. Né? Então, trabalhamos em todas as vertentes também. Porque o corpo não tem limite. O corpo não tem limite. E aí, a vertente da Sol coreógrafa mostra seu rosto. Mostra esse rosto para o mundo. E como é que agora tá no backstage? Então, quando vem essa questão da multiartista, né? Então, o backstage, ele sempre esteve ali também, coordenando, mas é muito satisfatório também participar desse processo de criação com a galera. Quando chega, né? Eu penso muito nisso, né? Quando chega uma proposta para você coreografar, para você fazer uma direção artística, você tem um sonho ali, que você tem uma responsabilidade muito grande. Né? Que esse sonho ele se fisicalize, né? Ele se torna realmente se torne palpável. E aí os processos de criação, então eu sempre em diálogo com quem traz a proposta, mas também trazendo outras soluções. Então eu falo nesse sentido até como coreógrafa da UESP,
tem esse olhar mesmo para as escolas de samba que não são da liga, que não são do grupo de elite, e que na maioria das vezes não tem essa oportunidade de visibilidade. Sim. Então, dentro dessa formação, não é só preparar um produto que vai ser apresentado, mas qual a trajetória dessas pessoas que têm um sonho também, como que trabalha esse coletivo? Qual a história que a gente vai contar? Qual a história que nós vamos contar? Nós sempre temos um tema que seja interessante para o público como um todo, né? Então é aquele momento ali de, olha, estamos nos divertindo, mas temos nosso momento de reflexão também. Nossa, então é muito bacana. Então a gente fica esperando muito chegar esse momento. Estou falando especificamente da UESP porque tem essa ligação direta com o carnaval, para além de entretenimento, né? Mas que as pessoas também que estão ali, nós temos uma troca, né, para contar a história mesmo, e quem está no palco se espelhar na plateia e falar, nossa, e principalmente o incentivo, né, para que a gente seja realmente uma inspiração para as pessoas. Quando tem uma contribuição ali, falar, eu também posso, eu quero chegar ali, e é muito válido, assim como eu tive, né, inspirações, então muito continue. Legal. Bom, agora eu quero saber, Sol, como é que tá hoje na carreira e o que é perspectiva para futuro de carreira? Porque, pelo que eu tô vendo aí, tem muito futuro. Tem muito futuro. Então, atualmente eu sou docente numa faculdade de teatro, Centro de Arte Célia Helena, que me acolheu super bem. E lá eu sou coordenadora do NEABI, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas. Então, nós temos ações bem interessantes. Que legal! Muito bacana. E é isso, eu tive uma conquista muito grande, sendo mestra em artes da cena e levando a dança afro, levando a corporeidade negra, o letramento racial, na formação do corpo desses atores. Então, como que o ator vai se preparar para o personagem? Ele vai ter outra referência, ele vai ter várias referências que ele pode se encontrar com a sua própria brasilidade, vamos colocar dessa forma, né? Então, hoje... além, né, das outras atividades, estou muito focada, muito agradecida pela oportunidade de estar trocando com essa população universitária. Né? A gente se renova, né? Se renova. Em conhecê-los. E principalmente por estar no lugar que traz esse pensamento coletivo, traz essa preocupação como parceria e não como tokenismo. Sim. Muito importante essa colocação. E agora, para a gente pensar futuro. Futuro. O futuro é agora, né? O futuro é agora. Não, eu acredito que várias coisas estão chegando, vários projetos. Tive uma parceria muito bacana também, atuando. Nós tivemos o projeto Terezas, em parceria com o Anderson Couto, uma outra companhia. E nós estivemos no MASP agora, na Semana Paulista de Dança. Estivemos no Festival de Joinville, também dançamos dentro de um ilê, levando um grupo só de mulheres negras, produção negra, trazendo várias perspectivas aí das Terezas que existem em nós. Nossa! Gente, eu juro que se eu pudesse, eu ficava aqui, ó, a perder de vista. Mas não posso, nosso tempinho muito delicioso, muito bom, muito prazeroso está acabando. E aí eu queria pedir um grande favor para você, Sol. Primeiro, agradecer a sua participação, agradecer muito por você estar aqui conosco. E se você quiser mandar um recadinho para a galera em casa, aqui a sua câmera, fica à vontade. E não deixe de falar os seus arrobas ao final do seu recadinho, por favor. Sim, muito importante. Bom, quero agradecer o convite, uma experiência incrível. Exatamente, né? Uma conversa tranquila, mas falando sobre coisas importantes, né? Que nós precisamos pensar nesse sentido e cada vez mais buscar esse conhecimento, buscar os nossos direitos. E colocar também a arte no seu lugar, no lugar que ela merece, né? Não só no lugar de entretenimento, mas no lugar de transformação. Transformação, educação, conquistas. E eu me sinto, assim, muito abençoada, eu posso colocar, pelos nossos ancestrais, por quem chegou antes, e, de certa forma, permitiu que nós estivéssemos aqui, hoje, trocando as nossas experiências, falando da nossa história, pela nossa própria voz. E, por favor, nos sigam. Vou deixar meu Insta, solangeferreira.samba, e da Cia Tribo também, @Cia Tribo. Vamos nos falando. Ok.
Primeiro, agradecer muito, muito, muito a oportunidade de conhecer, porque você não só foi, como é referência e continuará sendo, porque seu futuro é ancestral. Isso não tenha dúvida, viu? E para você que está aí conosco até esse momento, eu também quero mandar o meu grandíssimo agradecimento e um grande abraço, porque você esteve conosco no Elas Sim, a potência da mulher na TV. Eu, Jéssica Marcelo, tenho o prazer de apresentar esse programa e eu peço que você siga, comente, compartilhe, porque essas informações precisam chegar ao país inteiro. Todo mundo precisa ter acesso, tá bom? Eu quero te agradecer e te dar um tchau!